sobre demissões em massa e o lance do 10x Engineering. Eu não sei se vocês lembram disso, mas uns 4, 5 anos atrás, houve uma grande discussão nas comunidades assim, de tecnologia sobre essa terminologia do 10x Engineer. Uma filosofia assim, de acreditar, né? Uma crença de que você tinha uma pessoa engenheira que vale por 10. Cara, eu tenho notado que isso tem voltado para algumas empresas. Não, a gente precisa contratar as pessoas certas. Não sei se vocês já ouviram falar isso também, por aí. Tem que trazer as pessoas super sêniores que vão resolver. E aí que tá, assim, o que mais me pega nisso é que é muito difícil você cravar que uma pessoa que é super sênior, super vivida, assim, teve várias experiências, maturidade em várias empresas, ela vai chegar num novo contexto, ela vai aprender esse novo contexto e ela vai conseguir desempenhar, ou desenvolver, ou entregar 10 vezes mais que alguém que já estava naquele time. Esse movimento, para mim, é muito sobre demissões em massa e logo mais contratação de pessoas em posições específicas. Demissão de pessoas e logo depois contratar outras com salário super acima da média, assim. Como se isso fosse resolver alguma coisa. E você pega essas empresas, elas continuam tendo os mesmos problemas, né? Elas continuam tendo as mesmas dificuldades, os times ainda não conseguiram sair daquilo que estavam se propondo a sair. E por que isso acontece? Porque isso é um mito, né? É um mito de que você vai trazer uma pessoa super sênior e ela vai resolver todos os problemas do seu time ou da sua empresa. Óbvio que pessoas mais sêniores vão ter mais maturidade, vivência para tipos de coisas que acontecem nos times, ou de problemas, de dificuldades que esses times vão enfrentar, óbvio, isso é inegável. Mas dizer que isso vai aumentar a performance, a produtividade dos times é um pouco de lenda, sabe? Por que não acontece isso? Porque se você não tiver, de novo, vou repetir isso, se você não tiver uma estrutura de times bem definida, se você não tiver os domínios enxutos e bem especificados, e se a arquitetura do software ela não bater com esses dois outros pilares de estrutura e domínios, você vai ter um caos. Essa é a real. Assim. Enquanto você não resolver esse caos, você pode trazer 5 10x engineers, que isso não vai ser resolvido. Isso não vai resolver a dor da sua empresa, sabe? Por isso que times, às vezes, com mais pessoas júniors ou que não tem tanta vivência em times enxutos, conseguem fazer entregas de alta performance. Existe isso, sabe? Eu vivenciei isso muitas vezes. Eu trabalhei numa startup que a gente tinha 30 pessoas desenvolvedoras cuidando de 4, 5 tipos de produtos e tinham times de 3, 4 pessoas e a gente conseguia entregar muita coisa no espaço curto de tempo. Muito, assim, mesmo com pessoas júniors. Para isso, você tem que ter uma cultura de pareamento, você tem que ter uma cultura de evolução dessas pessoas dentro das empresas. Se a gente tivesse muitas dessas pessoas que são classificadas como 10x Engineer, provavelmente a gente ia ter o que sempre acontece, né? A guerra dos egos, você fica empacado em decisões porque toda vez essas 10x Engineers precisam participar das decisões, então você perde a autonomia dos times. Então tem uns contrapontos que ninguém fala e é muito bonito esse discurso de vou trazer os 10x Engineers, os A-Players, também já ouvi esse termo, né? Isso dá um arrepio, assim. Porque A-Player parece que você tem uma categoria B de profissionais, né? Você tem a categoria A e a categoria B. A minha visão, assim, é que a gente precisa pensar nos sistemas dentro das empresas, nas estruturas organizacionais. Se a gente olhar para isso, a gente vai destravar o potencial delas. E eu tenho acompanhado algumas pessoas de fora, assim, principalmente as pessoas da comunidade de DDD e de Event Storming, que eu tenho me aproximado mais nos últimos anos, o quanto que essas pessoas têm feito consultorias, isso na Europa, em alguns países ali da Europa, as comunidades de engenharia estão olhando mais para a estrutura de times e a arquitetura de software, como essa combinação ela pode sim destravar o potencial de eficiência das empresas, de eficácia, eu diria, sabe? Quanto mais enxuto os domínios, mais eficaz você consegue ser, porque o seu time vai conseguir focar em menos coisas, menos distrações, quanto que o flow é impactado positivamente por isso. Fica aí uma reflexão pra gente pensar se, de fato, contratar esses 10x Engineers vai resolver alguma coisa ou não, né?